O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Estaremos falando sobre um tema bastante interessante, a sexualidade. Mas antes, aqui está o nosso querido Alberto. Olá, Alberto. Beleza, estamos aqui com muito carinho. Como tratar deste tema para orientar crianças? Há um momento, deve-se revelar tudo, como que as pessoas devem se promover em relação a deixa que a escola faz isso, ele vai aprender com o colega, com o amigo, porque os que às vezes estão educando são frutos daquela sociedade repressora. E então eles se sentem com vergonha, com dificuldades de abordar certos temas tabus, por exemplo. Então gostaria que você, com a experiência que tem, você ajudasse os telespectadores a entender isso também, como fazer. Nós lidamos com uma mão dupla. Os pais precisam se educar à medida que vão educando as crianças, porque não tiveram a oportunidade de receber essa educação como você bem propôs. Então, educar as crianças é um desafio. E eu vejo isso mesmo nos pais mais jovens. A dificuldade que tem, porque ainda há um ranço do dogmatismo anterior, que castra as pessoas numa naturalidade, numa espontaneidade. Eu vi outro dia essa situação na criança que perguntou para a mãe sobre o ânus, que está nessa área dos Países Baixos, como se costuma dizer coloquialmente. E ele perguntou, ela estava de 7 anos, encontrou o ânus e estava perguntando sobre o ânus. E a mãe passou para o esposo se enrolou todo para explicar, botou a comida na boca, até que chegasse no ânus, parece que era uma resposta interminável. E a mãe foi direto ao assunto. Disse, não, meu filho, papai está tendo dificuldade de explicar, deixa eu explicar. Ânus é um buraco que todo mundo tem, papai tem, mamãe tem, você tem, e faz cocô todo dia. Quer dizer, deu uma explicação objetiva, simples. E a criança ficou satisfeita. Não ficou tão satisfeita na escola, porque a professora perguntou, ela ia fazer aniversário, quantos anos ela tinha. E ela disse, eu tenho 1 ano e faz cocô todo dia. E a professora ficou meio desajeitada. Mas essa mesma criança, ela haveria de perguntar posteriormente para a mãe o que era orgasmo. É uma pergunta, se você fizer na mesa, você é capaz de receber uma censura. Ou então os pais corarem, porque orgasmo é uma pergunta sexualizada, mas é uma pergunta absolutamente natural. Se você ouviu falar de orgasmo, e sexo está nas bancas de revista, não tem mais censura. Nos programas de televisão, em horários, às vezes, indesejáveis. Então, e isso é uma coisa, desculpa te interromper, mas é alguma coisa tão importante para o pai e a mãe entenderem, porque a criança está confiando neles. Para a criança não há esse ambiente malicioso, porque ela poderia perguntar para qualquer outro na rua, na escola, mas ela trouxe aquele assunto para perguntar para a mãe, porque mãe e pai acabam sendo para a criança a referência mais segura, não é verdade? É verdade. E aquilo que o pai e mãe diz vai ficar marcado. E se a mãe não tem naturalidade, a criança também vai perceber essa não naturalidade. Às vezes os filhos não perguntam para os pais porque é uma barreira que os pais colocam. Sim. E os filhos não chegam nos pais. Quando os pais chegam para falar da menstruação, a menina já menstruou. Ou às vezes, quando chega para falar de, entre aspas, educação sexual, a jovem já fez aborto e eles nem sabem. É verdade. Então, tratar esse assunto com naturalidade, seja a pergunta mais intrigante como essa do orgasmo, que essa mãe não conseguiu responder direito, ou respondeu do jeito dela, criativa, ela disse, meu filho, a pergunta é difícil, mas é assim, quando a gente está com dor de barriga, e está assim, um quarteirão de casa, aí a gente acelera o passo, quando chega lá, a gente faz cocô e sente aquele alívio. Ela sorriu, disse, o que o senhor acha? Eu disse, eu achei uma explicação muito fecaloide para o orgasmo, não gostei muito. Eu gostei mais de um amigo terapeuta, que o filho também fez essa pergunta, e ele disse, meu filho, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu vou lhe responder, eu não sei como responder para você. E passado algum tempo, eles chegaram em casa, ambos sequiosos, suarentos, o garoto com muita sede foi, tomou o líquido, botou na água e fez... Aí o pai disse, isso é um orgasmo, meu filho. Vejam, a metáfora não ficou sem explicação.
Então, nós, pais, temos que ter a espontaneidade e a seriedade de tratar um assunto com a leveza com que nós tratamos da orelha. Tratamos do nariz, da boca. Por que tem que ser pintinho? Pintinho é um animal. Cornetinha. Corneta é um instrumento musical. Demonstra já o nosso distanciamento em relação ao sexo. O sexo parece que ainda é pecaminoso, é sujo, é imundo. Tanto é assim que a gente diz, não toque a mão aí. Quando a criança está manipulando o seu sexo, uma criança, por exemplo, mete a mão no short, ou a menina, que a sua mão está suja. Ou você vai sujar-se, ou a sua mão vai ficar suja. E tem uma coisa de sujidade em relação ao sexo, que caracteriza muito bem que o educador ainda precisa muito se educar. Tratar o assunto com leveza, com espontaneidade, trazendo o assunto para a criança que ela pergunta, mas também trazendo o assunto que diz respeito à sua idade. Porque os pais ficam esperando os filhos perguntarem, ou os professores, os alunos, que são educadores já num outro nível, e os alunos, se não perguntarem, não respondem. Sim. E os garotos estão com as revistas, as crianças estão na internet, nos sites, exploradas sexualmente. Então, nós, pais, temos que nos antecipar, trazendo as informações, graduado naturalmente ao nível psicológico da criança, à maturidade emocional. E esse tato vai nos dar a dimensão correta das nossas interações no campo da educação. Falando sobre sexualidade com o Dr. Alberto Almeida, será então adequado, ou teria sido adequado, que a vida do jovem se desenvolvesse na área da sexualidade, naquele processo de castração assim? Não há dificuldade para pai, para professor, para ninguém? Alberto? A castração é tão ruim quanto é o sexo livre, sem limites, sem referências que possam estabelecer para o jovem um exercício de uma sexualidade segura. Temos que lidar com a energia sexual como quem lida dirigindo um carro com freios inseguros. É mais difícil o ser humano lidar com a sua sexualidade do que conectar-se aos reatores para trabalhar a energia nuclear. A sexualidade faz mais vítima do que as guerras. É um processo silencioso das lesões afetivas, das mutilações de corações, das paternidades e maternidades irresponsáveis, dos abortamentos lamentáveis que surgem porque provocados em função de um sexo fortuito, inconsequente. Então, a sexualidade para o jovem, tanto quanto para os adultos, não pode ficar circunscrita a uma castração repressora que funciona como elemento inibidor e que traz transtornos. Mas, a exemplo de um rio, não pode deixar que essa energia flua desconsideradamente porque corre o risco da inundação. Há que ver um manejo. Essa energia sexual tem que estar balizada por fatores que envolvam a emocionalidade, a afetividade. O sexo sem amor é tóxico, alucinante da alma. Mas o sexo relacionado ao amor e ao discernimento, ele recebe um novo enquadramento. Mas quando a ética é capaz de gerenciar o impulso sexual, o ser humano sai da condição de macho e fêmea para ser homem, mulher. E aí ele consegue fazer o gerenciamento da sua sexualidade com prontidão. Então o sexo tem que ser exercido de uma forma ecológica. Tem que estar presente nessa pulsão sexual, de uma interação sexual a dois, e eu falo do sexo enquanto cópula, enquanto interação afetiva, que esteja balizado pela afetividade, pela responsabilidade e pela ética de respeito ao outro e a si mesmo. Não sendo assim, nós nos lesaremos muito a si e ao outro, porque ficar de qualquer jeito, às vezes, gera consequências insignificantes nas nossas ficâncias. Então, é necessário ter muita atenção com a sexualidade. A sexualidade é uma energia bela, formosa, e nós não podemos banalizá-la, vulgarizá-la, fazendo do sexo apenas uma experiência corporal, orgásmica, porque o orgasmo fisiológico, ele é muito pouco, o ser humano é muito mais do que um animal que tem um prazer sexual pura e simplesmente. Ele é um ser, é uma alma, é um espírito, é um ser que faz do orgasmo uma experiência de transcendência de tal ordem que uma interação sexual você não sabe dizer o que se foi mais saboroso, delicioso o seu relacionamento antes do sexo ou depois do sexo. Porque a comunhão sexual física propriamente dita, ela é rápida.
Mas a comunhão sexual, ou da sexualidade de uma forma mais abrangente, na perspectiva espírita, ela começa ao amanhecer, muito embora a cópula propriamente dita se estabeleça à noite. E depois da cópula, não se acabou a comunhão sexual, as juras de amor, a ternura para com um, para com o outro. Então, isso é sexualidade, cujo encontro físico é o coroamento de uma relação de êxtase emocional de duas pessoas que se encontram. E não que se dão de encontro, tendo uma interação e deixando como consequência um bebê ou uma doença sexualmente transmissível. Alberto, como o Espiritismo contribui para o exercício sadio da sexualidade? Não proibição, como diria Emmanuel, mas educação. Não abstinência imposta, mas de emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Fora disso é teorizar simplesmente, diz Emmanuel, para sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, ele é um assunto pertinente à consciência de cada um. Fecha aspas. O Espiritismo traz, portanto, esse volume, sintetizado por Emmanuel em 4 frases, que nos dá a dimensão de como nós olhamos a sexualidade, nos seus vários ângulos, com beleza, com encanto, desde que essa sexualidade ela esteja regida por aquele que a comanda, que é o Espírito. Se eu comando a energia sexual, ela me impulsiona para as estrelas. Mas se eu me deixo arrastar pelo impulso, eu me torno escravo. Então é ser senhor das suas possibilidades criativas e exercer uma sexualidade conectado com as leis naturais da vida. Falando sobre esse tema, nós queremos lembrar ao telespectador uma das passagens muito belas da obra de André Luiz, que é o capítulo 13º do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, quando ele relata o processo da união física daquele casal que vai propiciar o novo corpo para o reencarne do Segismundo, mostrando o envolvimento e inclusive a proteção no ato sexual de entidades amigas para evitar o assédio de espíritos impuros, de espíritos ignorantes naquele instante, não é verdade? É a privacidade. Isso. O ato sexual é um ato tão íntimo que mesmo os benfeitores espirituais e o futuro reencarnante, eles não estão presenciando, porque é uma comunhão de reciprocidade, intimidade e cumplicidade única, singular. A reencarnação se dá horas depois, Exato. Quando o espermatozoide, então, vai alcançar o óvulo. Então, até esse espaço, ele é assegurado por esse encontro divino de duas almas que se fecundam, por assim dizer, ensejando mais tarde que o material genético fique disponível para que os benfeitores espirituais e o futuro reencarnante façam a condução magnética para operar o início da reencarnação e assim dando sentido à perpetuação da espécie. Nós agradecemos a companhia dele e queremos que ele deixe as despedidas para os telespectadores do Transição, Alberto. O nosso abraço carinhoso, lembrando que Jesus foi o espírito mais altaneiro na utilização da sua sexualidade. Não procriou, mas a sua família, do ponto de vista da procriação espiritual, do amor que fecunda as almas, se multiplica. Não estabeleceu nenhum acasalamento, mas ninguém foi tão integrado com o ser humano através do exercício da amorosidade, tal como ele o foi. A sua energia criativa é tão possante, é tão vigorosa, que nós estamos 2000 anos falando dele, atualizando o seu pensamento à luz do pensamento espírita. Um abraço no seu coração. Então, veja a sexualidade como uma forma de amor, um amor que constrói, seja na intimidade física, seja na fecundação de um outro ser, naquilo que ele é, elogiando, promovendo, fazendo-o feliz com o seu exemplo, com a sua presença. Obrigado pela sua audiência e, quem sabe, nós teremos este tema explorado em mais outros programas Transição. Agradecemos este momento especial e desejamos que você possa desfrutá-lo com muita paz.